Olá, programa Coma Bem no ar, curso de nutrição, professora Tereza Cristina Blasi e eu, Bebeto Bático, do jornalismo. Hoje o nosso tema é um nome difícil, né, Tereza? Curcubitáceas. Vulgo? Abóboras, toda a família das abóboras, minha gente. E esse programa ele tá muito numa cor muito vibrando, uma cor laranja, cor de abóbora, tá? Então essa cor de abóbora, quando a gente vê essa cor, a gente já lembra pensando em nutrição, a gente já lembra do quê? A gente lembra de provitamina A, beta-caroteno. Muito importante, Bebeto. Então nós temos realmente aqui uma muito mesa importante. multivitamínica. Isso. Não é somente... quando a gente fala em provitamina A, a gente pensa em visão, a gente pensa em pele, a gente pensa em antioxidante, a gente pensa só em coisa boa no organismo da gente. E pasmem, minha gente, o melhor de tudo, uma fonte magnífica de fibras, que são importantes as fibras, e tem algo mais importante ainda que as fibras, tá? dentro de todos esses tipos de abóboras que nós fizemos aqui. Gente, valor calórico. Todo mundo pensa, quando vai trabalhar a questão da alimentação, o quantas calorias vai comer. Isso quem tem que cuidar é um nutricionista. É um nutricionista. Tá, gente? Vocês não precisam se preocupar. Quando vocês forem a um nutricionista, deixe que eles cuidem do valor calórico. Então, quando o nutricionista colocar para vocês, ou recomendar, seja aqui no programa Coma Bem, seja em qualquer rede que tenha um cunho técnico-científico, nós temos que pensar que quando a gente fala em abóbora, fala em valor calórico, é aquela necessidade básica que o indivíduo precisa para se manter conforme seu dia a dia, conforme sua atividade física. Mas a nutrição não é só valor calórico, tá, pessoal? Eu queria falar que os nossos acadêmicos, né, Yasmin, a Beatriz, o Felipe, fizeram uma pesquisa muito boa aqui em relação à produção. Porque aqui o programa trabalha com produção. E por que nós fizemos esse programa, então, sobre abóbora, Bebeto? Porque eu acho que é época de abóbora. E que a gente consegue encontrar na feira. E que são produzidas na região, acertei? Olha, gente. E é algo produzido na região. E nós fizemos um programa anterior, você lembra? Lá na Praça Saturnino de Brito, onde tinham vários tipos de abóboras, morangas, abobrinhas. E voilá. Deu estalo. Deu estalo. Vamos trabalhar com aquilo que a gente produz na região, que tem um valor nutricional excelente e tem um valor calórico melhor ainda para quem quiser comer. Bebeto, há um engano muito grande das pessoas quando falam de um tipo de curcubitácea, que é essa aqui, tá? Que é a moranga. Esta é moranga cabotiá, certo? Aliás, o Felipe foi gigante hoje, né, Felipe? O Felipe higienizou bem essa moranga para cortar. As pessoas têm dificuldade para retirar essa casca, tá? Mas tem uma técnica que a gente vai ensinar aqui, né, Felipe? O Felipe repartiu no meio, tirou as sementes, isso, né, Felipe? E colocou 3 minutos no micro-ondas. Gente, facílimo cortar, facílimo de cortar. E tem uma coisa importante, né, Felipe? O que aconteceu? Foi mais fácil de fazer os preparos, porque ela estava, de certa forma, pré-cozida. Eu, quando pego essa moranga, chega a dar água na boca. Da forma que a gente quiser comer esse tipo de moranga, gente, é muito bem-vindo. Tereza, uma pergunta do repórter Burro. A gente está vendo aqui, a maioria desses todos aqui foram feitos cozidos, mas a gente pode consumir cru? Com certeza, com certeza. Temos alguma... preparação aqui? Eu vou mostrar. Eu posso fazer aqui eu tenho aquele picador, né, que a gente chama, aquele aparelhinho que vai tirando em forma de macarrão, que a gente chama. Eu posso fazer dessa forma e passar numa água quente, colocar um molho de tomate, colocar um queijo, o que quiser em cima. Ou tem uma forma mais interessante que a gente fez aqui. A gente fez na forma... Olhem aqui, ó, deem uma olhadinha aqui. Com lâminas. Fez na forma laminada, ó, deem uma olhada, gente. Nossa, que lindo. E cru? É crua. O que é importante? O que é importante para essa salada aqui de moranga? É importante você deixá-la marinando. Sim.
deixar adquirindo o vinagre, a cebola, o tempero em geral. Disso, agora eu me lembrei, eu faço uma salada com a abobrinha italiana que é cortada em lâminas bem fininhas. A mesma coisa. Tempera com limão, sal, pimenta e azeite de oliva e também deixa marinar uns 30, 40 minutos antes de consumir. São formas diferentes de preparar. Essa aqui, né, Bebeto? Essa aí. O que a gente queria colocar para vocês, então? Essa é uma forma diferente, a gente nunca falou isso aqui no programa, então é uma forma diferente de fazer. Dá para fazer com moranga, dá para fazer com esse tipo aqui de abóbora, que a Maria comprou pra gente, né, Maria? Essa abóbora aqui a gente chama abóbora de pescoço, que as pessoas usam para fazer o quê, Bebeto? Doce de abóbora. Doce de abóbora. Antes usava cal, né, para fazer o doce de abóbora. Isso, para deixar aquela... A crosta, né? Mas não há necessidade. Sim, né? Que antes não tinha todas as técnicas que tem hoje, não tinha... O que a gente pode fazer com isso aqui? Gente, a gente não trouxe nada doce. Com açúcar. Nada com açúcar. Mas voltando a moranga cabotiá aqui, o que as pessoas têm e temem, tá? E principalmente os diabéticos, eles temem o quê? Se eles comerem essa moranga, por ela ter um sabor doce, eles tentam substituir essa moranga, sabe por quê? Por arroz, por batata. Não. Ela tem um valor calórico, aliás, de todas que nós temos aqui, aqui tem um valor calórico um pouquinho maior, que chega a 50 calorias por 100 gramas. Tá? Então é muito pouco. Gente, é muito pouco. É muito pouco. Então ela não tem um valor calórico expressivo, o açúcar dela não deve ser considerado em relação ao diabetes, eu apenas não posso acrescentar açúcar. Só isso. Só isso. Então é muito importante. Uma forma de preparar também que nós fazemos sempre, gente, vocês vão fazer refogado, vão fazer assada, não tirem a casca. Nós tiramos porque nós tínhamos duas preparações diferentes, né, Felipe? Daí a gente tirou. Eu vou mostrar para vocês agora... E aquela ali que tá com a casquinha ali no meio, ó. Eu vou mostrar para vocês agora que a Yasmin fez com magistratura aqui, que conseguiu fazer. Dêem uma olhadinha nisso aqui. Olhem só, isso aqui é a abóbora de pescoço que a gente cortou bem fininha e simplesmente tostou. Não é isso, Yasmin? Nós simplesmente tostamos. Sem gordura, sem nada. Sem gordura. A gente aquece primeiro a frigideira e depois coloca em cima. Essa é uma outra. E o que foi por cima ali? O que é o pretinho? Como assim, Bebeto? Não, é daqui eu achei que tinha alguma coisa. Aqui nós temos a abobrinha italiana. Tá? Que a Yasmin fez da mesma forma. Tá? E aqui o que nós falamos anteriormente. Eu vou pegar com a mão aqui para ficar... Gente, olhem só a beleza que é isso aqui. E o Felipe disse que tinha gosto de batata chips. Melhor que batata chips, tá? E a Beatriz, que não gosta de moranga, provou, ou não, foi a Yasmin que não gosta de moranga, provou e adorou também. Então isso aqui é uma forma diferente de a gente fazer as crianças comerem, tá? Que é muito saboroso. Ou seja, a mãe da Yasmin não fez ela comer quando era criança. Eu acho que ela tentou, né? Mas ela era um pouquinho resistente. Hoje ela vai saber. Então, vocês vejam bem, olhem só como é que fica. E ó, nós fizemos com a casca. Então, como é que eu posso temperar isso aqui? Eu posso colocar tempero verde, colocar um azeite, colocar um limão, colocar uma pimenta. Eu até deixei uma pimenta que hoje eu trouxe essa pimenta aqui, porque lá em casa tem uma pimenteira produzindo em profusão. E aquela folha ali é sálvia? Isso aqui, minha gente, aqui, ó, é alecrim. Aquele que está em cima. Isso aqui também é lá da minha horta, né, que é uma sálvia. Então eu posso colocar qualquer tipo de tempero aqui em cima, um azeite de oliva, um vinagre, se as pessoas quiserem. Então a gente teria aqui as entradas frias. Isto aqui eu posso fazer como entrada fria e eu posso acrescentar alguma lasca de carne, algum queijo junto. Vou aproveitar e falar da entrada quente. Isso, gente. Partimos daqui e o Bebeto... Gente, contar uma coisa para vocês. Hoje eu cozinhei. Prestem atenção no que eu vou falar. Nós estávamos assim, pensando que fazia, sei lá, vamos pensar, mais de ano, que ele não colocava as mãos. Mentira, não faz na mais cozinha de ano, não. Aqui. 2 anos. Faz 2 anos, não um ano, faz 2 anos. Mas hoje ele trouxe, preste atenção, vamos ver o que ele fez. Nós ficamos muito surpresos. Vejam bem. Às vezes eu cozinho. Vai lá, Bebeto, mostra o que você fez. Eu fiz uma sopa de abóbora.
Opa! E com o aproveitamento do que eu tinha em casa. Eu me dei conta que eu disse, eu não vou fazer nada novo. Eu tinha abóbora já picada, guardada, tinha os talos do alho porró, que vocês brasileiros chamam de porro, que eu acho horrível esse nome, o alho porró. E o que eu fiz? Eu guardo restos de legumes, congelo, e dali eu faço caldo de legumes. Caldo de legumes. Então eu fiz o caldo ontem, coei. Caldo de legumes é a mesma coisa que a gente chama de caldo base, né? Que Caldo a gente base. utiliza para fazer Dá para fazer com legumes, também. dá para fazer com frango, dá para fazer de peixe também. Ótimo. Então eu trouxe esse caldo. Daí o que eu fiz? No caldo, botei primeiro o alho para se soltar, a beterraba, que não era beterraba, é abóbora. Olha só que é a idade, né? Gente, é uma abóbora e eu falei beterraba, é que eu faço sopa de beterraba também. Ele trouxe tudo de casa, que ele só Trouxe tudo de esquentou e preparei aqui. liquidificou. Liquidifiquei. Porque da preparação é rápido, porque a abóbora vai rapidinho, né? Mas, Bebeto, se eu quiser tomar Sopa esse fria, caldo, pode tomar frio. posso tomar frio? Pode. O que eu posso colocar junto para ficar gostoso? Ah, o que eu coloquei? Eu coloquei sal, pimenta, noz moscada e dei assim uma nuvenzinha de leite de coco. Ótimo. Deve eu ficar posso servir. Sabor muito bom, eu gente. Ele servir. colocou gordura. Ele colocou o leite de coco, que é uma gordura que em dosagens pequenas pode ser consumida, mas dá um sabor diferente. Deu no máximo 2 colheres de sopa. Só isso, de leite de coco. Ótimo. E aí, mas aí você pode servir isso com uma torrada. Com a torrada que o Vicente ia fazer, esqueceu. Ia fazer uma torrada. Como assim? Quando ele disse assim, tem torradinha, eu disse, não, Vicente, porque eu faço uma torrada assim. Sim, mas Bebeto, não precisa o Vicente falar em torrada. Tem isso aqui tudo para acompanhar. Porque eu pego chips aqui de moranga Tereza, e como aqui, com ó, isso. Na hora de servir, eu vou servir um, tu vai querer provar? Uma canequinha, por Não, exemplo. quero comprar uma cumbuca. Caneca eu não gosto de tomar. Por isso que eu trouxe a cumbuca, porque eu sei que um bola... Vou servir aqui, Tereza, tu escolhe o que tu quer por cima. Eu tenho o alho porró, tenho salsinha, cebolinha e tenho também aqui coco ralado tostado. Eu quero coco ralado tostado porque vai harmonizar, já que você colocou leite de coco. Olha só. Gente, eu vou ver se tá bom, hein? Se não tiver, tu não pode falar agora, né? Como dizem meus queridos aqui, tanto o Daniel quanto o Vicente, é raro ver isso. Então vamos ver se é raro também o sabor. Tá bem, gente? Vou experimentar ao vivo. Depois eu vou tomar. E aí nós vamos pro intervalo para ela me xingar no intervalo. E o aroma tá bom, gente. Vou experimentar. Ana Maria. Muito bom, gente. Muito bom, muito leve. Muito leve. Uma entrada bem leve. Muito leve. A gente está pensando, né? Já estamos no outono, isso que seria muito bem-vindo para um final de tarde. E até como um complemento, gente, em vez de jantar, utilizar isso, e pode fazer uma entrada com isso, comer uma carne, do tipo que quiser comer uma carne, e está pronto. Ou pode ser o supê antes da pode ser também, gente. Vou comer mais um pouquinho, até daqui a pouco a gente volta. Tá. Gente, a gente volta aqui para o nosso segundo bloco para mostrar para vocês novas preparações sugeridas pelo programa Coma Bem. No primeiro bloco nós vimos o quê? O caldo do professor Bebeto, caldo de moranga com o professor Bebeto. Vimos aqui alguns chips de abóbora e moranga. Vimos uma salada laminada, crua também, de abóbora. E agora, prestem atenção, nós vamos ver duas formas diferentes. Fizemos a Yasmin, a Beatriz, o Felipe e eu, fizemos 2 pratos diferenciados. Como a gente fez uma entrada, conforme o professor Bebeto colocou, nós fizemos uma entrada, fizemos a salada, então eu posso ter 2 tipos de salada, esses 2 tipos aqui, certo? Faço
como esse tipo aqui de entrada também e posteriormente tomo o caldo. Presta atenção, eles estão querendo falar em gastronomia, vocês aí? Tomo o caldo e posteriormente vamos ao prato principal. O principal com acompanhamento. Que nós já fizemos o prato principal com acompanhamento para 2 públicos distintos. Nós fizemos para o ovo lacto-vegetariano, e fizemos também um prato para os carnívoros. Os não vegetarianos, tá bom, pessoal? Então, para ter opção. Mas antes da gente mostrar o prato, eu quero só mostrar, quero que você mostre ali, Bebeto, o que a gente fez aqui, ó. Aqui a gente deixou de uma forma distinta. Nós fizemos um refogado de abobrinha, que a Yasmin fez, o kibebe, que o Nicolas tá doido para comer, né? E fizemos hambúrguer de moranga. O que a gente quer colocar para vocês, então? A moranga, a abóbora, pode acompanhar a nossa alimentação de manhã à noite. Dê uma olhadinha aqui, a gente tem alguns tipos aqui. Eu tenho uma moranga, essa moranga aqui, Bebeto, que as pessoas costumam fazer aquela moranga recheada com camarão, tá? E aliás, essa moranga, gente, não foi comprada no mercado, tá? Essa moranga é um presente da nossa laboratorista, da Maria. Da Maria. É? Imagina a Maria trazendo todo esse peso aqui, hein, Maria? A Maria que moranga. Maravilha! Então, com essa moranga aqui, só para falar para vocês, da mesma forma que a moranga cabotiá, dá para fazer as mesmas preparações. Todas as preparações dá para fazer com essa e com essa aqui. Só que essa abóbora aqui, que é aquela abóbora de pescoço que a gente costuma fazer doce, ela tem muito mais água, essa tem muito mais água que essa aqui. Essa também tem mais água. Então, elas ficam um pouquinho difíceis para algumas preparações diferenciadas. Nós temos essa aqui, eu vou mostrar para vocês aqui. Gente, eu fico com água na boca quando vejo essas aqui, porque lá no interior, lá em Joaçaba, Santa Catarina, a mãe tinha isso aqui na horta. E o que a mãe fazia com isso? Ela abria essa moranguinha aqui, tirava a semente, colocava para assar, colocava um pouco de açúcar, deixava mais, e era o nosso lanche da tarde. Eita. E era muito bom, gente. Beleza, com qual dessas aqui que se faz aquela moranga caramelizada que as mães sempre fazem? Essa aqui. Essa aí. Por quê? Por que se faz com a cabotiá? Porque ela tem menos açúcar. E também porque a casca é mais dura, né? Pode ser feita com a casca ou sem a casca, mas geralmente as pessoas fazem com a casca para ela ser, a gente faz assada, ou a gente pode fazer um pré-cozimento na moranga, aí eu coloco açúcar e coloco no forno. São 2 formas diferentes de fazer, ou deixo assando direto no forno também. Então vocês vejam bem, eu tenho a cabotiá e eu tenho a abobrinha italiana. A abobrinha italiana, tem umas que são rajadas também, não importa, as duas são abobrinhas italianas, é que menos tem valor calórico. Tá? Então um adulto pode comer isso aqui, uma abobrinha inteira, e ficar bem feliz. Apenas a saciedade não vai ser a mesma do que comer uma cabotiá. A gente usa muito a abobrinha também para fazer a caponata. Isto. E a ratatouille. Isto. Essa aqui, o nome dela em italiano é zucchini, né? É isso. Então, pessoal, a gente vai agora para o prato que a gente montou para vocês entenderem que é possível a gente comer abóbora de diversas formas, né? Não necessariamente a gente precisa ter 2 ou 3 tipos de abóboras diferentes no almoço. Porque a gente está falando em nutriente, né? Então a gente está falando de beta-caroteno. Se eu tiver, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui o prato. Olha, Daniel, olha aqui pra gente. Eu tenho aqui o kibebe. Isso aqui eu aprendi a fazer com a minha mãe, tá? A gente cozinha, o Felipe cozinhou, né, Felipe? Tirou a casca, a gente cozinhou, a gente refogou com temperos e ao invés de a gente tostar a farinha de milho, a gente tostou farelo de aveia. Tá? Então tem um valor nutricional melhor ainda. Aqui nós temos uma abóbora, essa abóbora, só para vocês verem, essa abóbora de pescoço, cortada em cubos, refogada. Tá? Aqui nós temos a opção de usar uma proteína de origem animal, que é importante. Esses vegetais aqui estão para decorar e também para dar um valor nutricional melhor. Posso comer com arroz, tá?
posso comer, não recomendo batata, tá? Mas posso comer com arroz. Hoje nós fizemos arroz branco, né, Beatriz? E depois eles preferem comer arroz branco, né? Então nós fizemos arroz branco, mas pode ser arroz integral aqui também. E aqui, gente, vou mostrar para vocês, vou pegar na mão aqui. Que é a estrela de hoje. Que é a nossa estrela do dia, tá? Isso aqui, vamos chamar de um mini hambúrguer de moranga cabotiá. Dentro desse mini hambúrguer de moranga, o que a gente colocou? Farelo de aveia, a gente colocou ovos, temperos, pimenta, sal, alho poró, tempero verde, né, pessoal? E eu coloquei um pouco de farinha de trigo para dar liga. Para dar liga. Tá? Então, o que nós temos aqui, ó? Você tem que moldar. Olha só que espetáculo. Olha só. Eu tô morrendo de vontade de comer. Então deixa que eu provo, já que ela provou o caldo. Eu vou dar para ele, tá, gente? Desse aqui, assim. Isso. Esse. Continua. Vai provando. Mas nós temos uma outra opção com abóbora também, que a gente sempre está priorizando o que as pessoas pedem aqui para o programa Coma Bem. Uma alimentação vegetariana ou uma alimentação sem carne, né? Muitas pessoas estão aderindo a esse tipo de alimentação. E aqui nós temos uma opção ovo vegetariana, tá? Que é da mesma forma que a anterior, só que no lugar da carne de frango, eu coloco os ovos e fica uma delícia, tá? Então eu coloquei um ovo e meio para dar aquela quantidade de proteína que eu tinha em relação à carne. Gente, ele está comendo ainda, por favor. Ficou muito bom. Então, pessoal, o que a gente queria deixar para vocês aqui hoje? Um alimento da época, que são as abóboras, as morangas, a abobrinha italiana, essa abobrinha verde aqui, que dá para fazer recheada. Eu falei recheada com açúcar, que a mãe fazia pra gente, mas dá para fazer recheada com carne e arroz. Meu Deus, ele tá comendo, gente, eu não sei Tereza, fazer. Por fora é o que aqui? Olha, ele descobriu que... A crocância. A crocância. Dentro desse creme, nós colocamos linhaça, não é, Felipe? E por fora nós só colocamos o farelo de aveia, mais nada. E aí deu uma tostadinha. Isso, só que é feito, gente, isso a gente tem que lembrar. Dá para eu fazer como se fossem pequenos bolinhos menores ou na forma de croquete e assar no forno, demora bastante tempo, demora em torno de 50 minutos para ficar pronto. Aí eu não preciso colocar gordura. Ou eu faço na frigideira e na frigideira eu preciso colocar um pouco de óleo. Lembrar sempre, gente, quando eu for fazer qualquer tipo de fritura, é muito importante eu usar um óleo que tenha um alto ponto de fusão. Então eu posso usar óleo de soja para isso. Então eu coloco um pouquinho no fundo, vou controlar a temperatura da frigideira e vou deixando tostar. Porque é só para dar uma... Tostada. Dá para dar uma tostada, tem que cozinhar, porque nós temos um ovo cru dentro, nós temos uma farinha de trigo também. Então a gente deixa quando estiver dourado dos dois lados, tá pronto e já está cozido dentro. Porque a maior parte da massa é cozida, que é a moranga cozida. A mesma que foi utilizada para o quibe. Muito bem. Pessoal, moranga, abóbora, abobrinha, tá? Cuidar para depois às vezes a gente fala, né? Não fale abobrinhas. Gente, abobrinha é um alimento muito bom. Moranga é um alimento melhor ainda, abóbora também. Aproveitem a sazonalidade, aproveitem a produção da região e se ligue no programa Coma Bem, que você só vai ouvir coisas boas sobre nutrição, saúde e informações gerais. Nós esquecemos de falar algo muito importante. Aonde que se produz mais abóbora? Que os alunos fizeram uma bela pesquisa, né? Quais são Minas Gerais. É certo. Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Paraná e Santa Catarina são os maiores produtores de abóbora. E no mundo, qual é o país que produz mais? China. Ó, a Beatriz fez assim mesmo. Tem a professora lembrada. Então eu tenho vários países que produzem muita abóbora, mas nada como a nossa, que é produzida aqui na região, que tem um valor nutricional fantástico e é feita aqui no programa Coma Bem. Até o próximo programa, pessoal.